Pior que todo ano é a mesma coisa, cara. Todo ano eu começo o ano falando assim: não, esse ano eu não vou ficar puto com o Vasco, esse ano eu não vou me estressar com o Vasco. Mas entra ano, sai ano, várias coisas mudam na minha vida, mas continua acontecendo a mesma coisa. Todo ano eu me estresso com o Vasco, todo ano eu continuo ficando puto com o Vasco. Fala galera, tranquilo? Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, sou professor de História e com a prova da UERJ chegando, eu estou fazendo uma série de vídeos voltados especialmente para o exame de qualificação e hoje a gente continua esses vídeos conversando sobre um dos assuntos mais cobrados em História do Brasil. Semana passada eu falei aqui sobre o assunto mais cobrado de todos e hoje um dos mais cobrados em Brasil. Tem um itemzinho do edital que diz assim: movimentos sociais e a organização de trabalhadores urbanos e rurais. Esse item, somado a alguns outros do edital, é o que serve de base para o UERJ falar sobre as tais das revoltas da Primeira República. Claro, ele pode ser usado para algumas outras coisas, mas principalmente as questões que se relacionam a esse item são questões envolvendo as revoltas da Primeira República, que podem ser urbanas e podem ser rurais. Hoje, em especial, eu queria falar contigo das urbanas. E para começar a falar delas, eu faço uma referência ao que eu falei logo no início desse vídeo. É impressionante como é que, com o passar da nossa vida, a gente muda algumas coisas, mas algumas coisas continuam permanecendo da mesma maneira. Eu, por exemplo, com o passar da minha vida, eu fui mudando a quantidade de tempo que eu uso para estar estressado com futebol. Quando eu era adolescente, a quantidade da minha vida que eu usava me estressando com futebol era uma quantidade bastante razoável. Com o passar do tempo, eu fui cada vez mais tentando me desintoxicar disso. Cada vez mais eu fui pensando, rapaz, se eu passar minha vida só me estressando com futebol, eu vou passar minha vida fortemente estressado. Afinal de contas, de 2009 para cá, o Vasco só tem feito isso comigo. E aí eu fui gradualmente mudando, fui gradualmente melhorando, fui gradualmente tentando me afastar. Mas não tem jeito. Eu mudo no sentido, eu não assino mais pay-per-view. Mas se eu vejo um jogo na televisão, eu me estresso. Eu mudo no sentido, não vou ficar acessando notícias o tempo todo para saber o que está acontecendo. Mas se eu olhar, eu vou me estressar. É impressionante. Algumas coisas mudam, mas eu continuo me estressando, eu continuo ficando puto com o Vasco. Só que nesse caso é uma bobeira. Nesse caso não faz tanta diferença assim. Eu tô só falando de um time de futebol, eu tô só falando de uma torcida para um time de futebol. Na Primeira República, no Brasil do início do século XX, muitas coisas tinham mudado. Então eu não assino mais o pay-per-view, eu não fico lendo notícias o tempo todo. Algumas coisas mudaram. Naquele contexto, o Brasil não era mais uma monarquia. O Brasil não tinha mais oficialmente o que a gente chama de escravidão. Mas apesar de algumas coisas terem mudado, algumas coisas continuavam a mesma. Eu continuo me estressando com o Vasco, eu continuo ficando puto com o Vasco. Lá, as heranças do escravismo continuavam se fazendo muito presentes no Brasil. E se no meu caso eu estou dando um exemplo simples só para você entender melhor falando de futebol, naquele contexto, você, por exemplo, continuar punindo marinheiros com castigos corporais à base de chibatadas, não, isso não era exatamente aceitável, não. Eu continuar me estressando com o Vasco é aceitável, uma bobeira na minha vida. Agora, 22 anos depois da abolição da escravatura, você continuar tendo uma punição física que te lembra a punição de fazendas no Brasil colônia, que te lembra a punição de fazendas no Brasil império, aí isso vai dar um probleminha um pouquinho maior. Exatamente 110 anos atrás, rolava aqui no Rio de Janeiro aquilo que a gente chama de Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata, ela tem origem em um evento que aconteceu no dia 16 de novembro aqui no Rio. Esse evento foi uma punição dada a um marinheiro chamado Marcelino Rodrigues, um cara acusado de ter entrado numa embarcação portando bebidas alcoólicas e ter se envolvido num atrito com outro marinheiro. E ele foi condenado a receber 250 chibatadas no convés do navio, na frente da tripulação. E no meio da punição, o cara desmaiou e as chibatadas continuaram sendo dadas. Aquilo ali foi o estopim para que um grupo de marinheiros que já vinham inclusive pensando em eventualmente se articular contra essa situação vivida na Marinha Brasileira, afinal de contas tinham tido contatos
com marinheiros de fora. João Cândido, o famoso almirante negro, a liderança da revolta da Chibata, tinha tido contato com marinheiros ingleses e viu como nas marinhas do mundo os marinheiros cada vez mais avançavam para a construção de mais direitos e aqui no Brasil eles continuavam tomando chibatadas como punição. E assim, liderados por João Cândido, uma série de marinheiros no dia 22 de novembro de 1910, inspirados pelo evento que aconteceu alguns dias antes com Marcelino Rodrigues, tomam comando de navios na Baía de Guanabara, apontam para o Rio de Janeiro e mandam uma carta para o presidente da República. Meu amigo, nós queremos o fim dos castigos corporais e nós queremos a anistia por isso aqui que nós estamos fazendo. Se você não concordar, a gente vai atirar contra a capital federal. Foram alguns dias de tensão aqui no Rio de Janeiro, até que finalmente, no dia 26 de novembro, o então presidente do Brasil, Hermes da Fonseca, declarou que estavam abolidos os castigos corporais e declarou que os marinheiros estariam anistiados. Os castigos corporais até foram abolidos mesmo. A anistia não foi tanto assim, não. Vários marinheiros na sequência acabaram sendo expulsos da marinha, acusados de insubordinação. Mas aí fica no papo para outra conversa, porque hoje, olhando para a revolta da Chibata, especialmente pensando num foco destinado à prova da UERJ, o que interessa a gente perceber? Interessa a gente perceber a revolta da Chibata como um movimento que tentou atacar aquilo que nitidamente se percebia como uma herança da época do escravismo, como uma hierarquia social construída com base naquela lógica presente no regime escravocrata. Quando eu enxergo 22 anos depois da abolição da escravatura, quando eu enxergo em pleno século XX a manutenção de punições corporais achibatadas dentro da Marinha, nitidamente a gente consegue enquadrar essa ideia dentro de uma herança do escravismo. Algumas coisas mudam, chegou a República, algumas coisas mudam, acabou a escravidão, mas outras coisas permanecem as mesmas. Na minha vida, eu continuar me estressando com o Vasco é o de menos. Agora, na Primeira República, a gente continuar tendo castigos corporais, a gente continuar tendo chibatadas, mais de 20 anos depois da abolição, essa nítida demonstração da manutenção de um pensamento escravista, não. Isso não vai rolar. E a revolta da Chibata tentou exatamente acabar com essa parada. E se as condições dos marinheiros não eram exatamente as melhores, a gente saindo da marinha e olhando, por exemplo, para o ambiente das fábricas, a gente percebe que as condições de vida e de trabalho também não eram as melhores do mundo. O Brasil, no início do século XX, ele começava especialmente em alguns grandes centros, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, passar por algumas transformações. A sociedade começava a ganhar uma característica mais urbana, a sociedade começava até mesmo a ganhar um pequeno toque de uma sociedade industrial e, junto com isso, um operariado brasileiro vai crescendo. Em um primeiro momento, um operariado principalmente composto por imigrantes. Quando a gente analisa os dados, a gente pode ver que, por exemplo, em São Paulo, em 1901, de cerca de 50 mil operários que existiam por lá, cerca de 10% apenas eram de brasileiros. Em 1912, mais ou menos 10 anos depois, cerca de 70% dos operários continuavam sendo imigrantes. É claro que com o tempo essa lógica vai se transformando um pouco, até porque os futuros filhos de imigrantes são contados como brasileiros. Mas essa presença de imigrantes dentro de um operariado brasileiro que começa a se desenvolver naquela época é uma presença que faz com que esse operariado brasileiro tenha contato com uma série de ideias, com uma série de ideologias que esses imigrantes trazem da Europa para cá junto com a sua bagagem. Eles trazem suas roupas, eles trazem sua vida e trazem também ideias. Ideias que muitas vezes contestam as condições de vida que existiam para um operariado europeu do século XIX, início do século XX, e que quando eles chegam aqui no Brasil, eles se deparam com condições, que lembram bastante aquelas que tinham sido vistas por lá. Nesse início do século XX, a condição do operariado do Brasil era uma condição de extensas jornadas de trabalho, era uma condição de baixíssimos salários, era uma condição onde você enxergava uma insalubridade dentro das fábricas. A situação do operariado não era exatamente a melhor situação. Leis de trabalho eram incipientes, só se aprofundariam numa era Vargas, e aí, diante desse quadro,
esse operariado muito marcado pela presença de imigrantes vai cada vez mais aderir a ideias que se opunham àquela condição de vida. E especialmente, você já está pensando aí, é nesse momento que a galera vira comunista, professor? Não, não é não. Curiosamente, o comunismo não era a principal ideologia difundida nesse operariado inicial aqui no Brasil. Nem sempre aquele que fica mais famoso na história é exatamente quem vem primeiro. Vou te dar um exemplo simples para você pensar nisso. O primeiro presidente da história do Brasil República é um cara chamado Deodoro da Fonseca, e talvez você até conheça ele de nome. Mas eu, na minha experiência dando aula, nesses meus 8 anos dentro de sala, eu nunca ouvi nenhum aluno virar para mim e falar assim: professor, quando é que a gente começa a estudar o Deodoro? Nunca aconteceu isso na vida. Você já fez isso? Pensa aí. O dia que tu chegou em sala, virou pro teu professor de história e falou assim: e aí, professor, quando é que chega o governo Deodoro? Tô ansioso para chegar no governo Deodoro. Nunca passei por isso e provavelmente você nunca fez isso. Em contrapartida, todo ano acontece a mesma coisa. Todo ano começam as aulas e logo nos primeiros dias algum aluno vira para mim e fala assim: professor, quando é que a gente vai estudar o Vargas? Quando é que chega no Vargas? Vargas é um cara que desperta quase que fascínio na galera. Vargas é um cara que a galera sempre quer saber quando vai chegar, quando não vai chegar. E cara, a República chegou em 1889, que era quando Deodoro foi governar o Brasil. Vargas só chega em 1930, são 41 anos depois. Nem sempre aquele que vem primeiro é aquele que fica mais famoso. Aqui eu falei de operariado e você logo pensou assim, é nesse momento que vão chegar os comunistas e tal. Porque tradicionalmente, falou de movimento operário no Brasil, existe quase que uma tendência da galera a associar, de certa forma, as ideias comunistas ali. Enquanto na Primeira República, pelo menos nas primeiras 3 décadas da história do Brasil, o movimento operário ele tem uma conexão muito mais forte com uma outra linha de raciocínio. O movimento operário tem uma conexão muito mais forte com a linha de raciocínio do anarquismo, o anarcossindicalismo. O comunismo ele vai ganhar força aqui no Brasil, especialmente a partir dos anos 20, com os efeitos da Revolução Bolchevique chegando por aqui. Em 1922 se dá a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Mas ali no início dos anos 1900 a gente tem essencialmente uma força anarquista muito grande aqui no Brasil. E essa força anarquista se faz presente influenciando um dos principais movimentos operários que surgiram nesta Primeira República, a tal da Greve Geral de 1917. Em 1917, o operariado paulista parou, isso se estendeu inclusive para outros estados, como por exemplo o Rio de Janeiro. São Paulo e Rio eram cidades que se destacavam nesse processo de industrialização no início do século XX, e essa Greve Geral de 1917 foi um dos maiores movimentos que a gente vai ter naquele momento. A greve, muito influenciada por essa galera de um anarcossindicalismo, desejava ali melhores condições de trabalho, desejava a redução da jornada de trabalho, desejava melhores salários, desejava transformar de certa maneira essa condição de vida de um operariado brasileiro naquele momento, onde a industrialização era ainda incipiente. E em 1917 ganhava cada vez mais força aqui no Brasil. Afinal de contas, durante o período da Primeira Guerra Mundial, a gente vivenciou aqui no Brasil um surto industrial. Aí você me pergunta, como assim um surto industrial? Por que exatamente dentro da Primeira Guerra Mundial? Eu vou te dar exatamente o mesmo exemplo que eu dei para os meus alunos esse ano. A linha de raciocínio é simples. Esse ano, eu, durante esse período mais intenso de quarentena, fiquei privado de ir à rua. Fiquei quietinho na minha casa, não estava nem pedindo comida de fora, absolutamente nada. Como é que eu teria acesso a itens que vinham de fora? Por exemplo, como é que eu teria acesso a uma pizza? Se eu não estou indo na rua comer pizza, se eu não estou indo na rua buscar uma pizza, se eu não estou ligando ou entrando no iFood para pedir uma pizza, como é que eu tenho acesso a uma pizza? Apenas se eu realmente fizer a pizza na minha casa. Então eu tenho que fazer ali a massa, eu tenho que fazer ali a parada toda para poder comer uma pizza, já que de fora eu não tenho mais acesso. Durante a Primeira Guerra Mundial é mais ou menos isso que te explica esse surto industrial
que faz com que em 1917 a gente tenha um operariado cada vez maior, já que o número de fábricas era cada vez maior. Naquele contexto, a quantidade de produtos que chegava aqui no Brasil, ela caiu pra caramba. Afinal de contas, uma Europa em guerra diminuiu drasticamente a quantidade de envio de produtos aqui para o Brasil. Então, se não está vindo de fora e eu quero, eu tenho que produzir aqui dentro. Se eu não compro pizza de fora, eu tenho que fazer pizza na minha casa. Se esses produtos industrializados eles não vêm mais de uma Europa por conta do foco europeu na guerra, a gente tem que produzir aqui o que a gente quiser. Então esse surto industrial dentro da Primeira Guerra ele acontece numa lógica de uma substituição de importações. E nesse cenário, o número de fábricas aumenta, o número de operários aumenta e, bom, nessas condições de trabalho muito ruins, esse operariado em 1917 fez a grande greve da Primeira República, mostrando que não queria mais ser exatamente um operariado ignorado. E assim a gente consegue destacar duas das principais revoltas urbanas presentes na Primeira República. Nesse momento você pensa, falta uma, né? Tá faltando falar de revolta da vacina. Revolta da vacina cai direto e tal. Então, primeiro, revolta da vacina é um assunto tão relevante, tão interessante e tão contextualizado com o momento atual que eu vou fazer um outro vídeo super especial só falando de vacina. E segundo, fica de olho no edital porque a maior parte das questões que envolvem aquele ambiente da revolta da vacina, elas estão num trechinho do edital que fala sobre o processo de formação da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é um trechinho do edital que não está presente na prova desse ano. Esse ano a UERJ retirou esse trecho, não sei se você sabe, a UERJ fez várias alterações no edital por conta da pandemia. Se você não está ligado, vai lá no meu Instagram que eu fiz um post só analisando essas mudanças. E aí uma boa parte das questões que envolvem revolta da vacina, que estão conectadas ali com a reforma Passos e tudo mais, elas se inserem nesse trecho do edital da UERJ. É claro, a UERJ pode utilizar outros trechos do edital para falar sobre vacina e por isso sim é relevante a gente pensar um pouco nela, mas fica ligado que toda aquela parte de reforma Passos, aí posteriormente a derrubada do Morro do Castelo, até antes da reforma Passos, a derrubada do Cortiço Cabeça de Porco, toda essa parte aí de formação do Rio de Janeiro no início do século XX, essa parte, bom, esse ano não está no edital, então fica de olho porque pode ser que isso não esteja presente na prova. Semana que vem a gente continua essa série de vídeos falando sobre os movimentos rurais. Hoje os movimentos urbanos, semana que vem os movimentos rurais. E sobre vacina, pensando em como ela pode ser enquadrada em outros itens do edital, que não esse item que cita esse período de formação do Rio de Janeiro no século XX. Sobre vacina a gente conversa em um vídeo mais do que especial, que sai um pouquinho mais pra frente, e quando sair você vai entender por que ele tá demorando um pouco mais. Se vai fazer o UERJ, fica de olho aí que eu vou seguir essa série de vídeos pensando especialmente no exame de qualificação. Mas eu espero que esse de hoje, desde já, tenha sido útil para te ajudar nessa tua caminhada em direção ao nosso sonhado A na UERJ. Um beijo grande, se cuidem. Tchau, tchau, meu povo.